Ah, professor, pode começar, mandar mensagem, não viu? Tá bom. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos começar já, né? Porque a gente já não tem muitos dias na semana e nem muito horário, vamos aproveitar o tempo o melhor possível. Então, como que vai funcionar? Eu vou trazer os conteúdos para vocês e a gente vai fazer bastante exercício, por isso que eu pedi para instalar. Com exceção da Lisa e do Toninho, que não deu tempo deles instalar, eles vão assistir, se de repente gostar e quiser participar, depois eu ajudo na instalação. Então, lógica de programação, nosso curso é lógica de programação, tá? Ou algoritmo, tanto faz. Os dois nomes, quando você vê aí cursos ou alguma coisa falando sobre o assunto, quando fala lógica de programação ou algoritmo, é basicamente a mesma coisa. É que a lógica de programação é você aplicar um algoritmo em programação. Porque algoritmo é você resolver um problema, tá? Guardem isso. Então, algoritmo é qualquer problema que você vai resolver, você tem um algoritmo para resolver. Então, o que, que seria isso? É um passo a passo para resolver um problema. Por isso que antes de aprender programação em si, criar sistema, a gente precisa aprender a lógica de programação, precisa aprender algoritmo, porque é o passo a passo para resolver problemas. Então, você tem um problema, quando vai desenvolver um sistema, geralmente é isso, você tem um problema e você quer resolver aquele problema através de um sistema. Tá? Então, a gente precisa aprender a lógica de programação para que você consiga ter o raciocínio lógico na hora que precisar resolver problemas, tá? Falando em programação, a gente, para programar, eu falei isso com vocês na oficina, não lembro agora em qual delas, linguagem de programação é como se fosse um idioma, você aprender um idioma. Você vai aprender a sintaxe daquela linguagem, você vai aprender as regras dela para que você consiga escrever os seus códigos. Então, existem várias linguagens, muitas linguagens de programação, e eu gosto de ensinar lógica já com uma linguagem. Tem gente que prefere ensinar lógica com o Portugal, que a gente chama. É uma adaptação para o português para desenvolver a lógica. Eu acho que é mais difícil de aprender desse jeito, e quando a gente aprende já com uma linguagem, você já está aprendendo a lógica aplicando numa linguagem de programação. Então a gente ganha tempo lá na frente. Quando você for o próximo passo, que for fazer um curso de C Sharp, por exemplo, eu já falei para vocês, é uma das maiores linguagens hoje no mundo, junto com Java e PHP. Quando você for aprender C Sharp, além de você já saber a lógica de programação, você já tem uma base de C Sharp. Então, é por isso que eu gosto. Então, nós vamos aprender lógica de programação usando o C Sharp. Nós vamos fazer a aula, vou passar conteúdo para vocês já fazendo, vou explicar fazendo, vou passar a lista, eu vou passar a lista de exercício e é muito importante que vocês façam os exercícios, porque na hora que chegar na próxima aula, se não tiver feito, nós vamos ter que fazer, corrigir, e aí a gente perde mais tempo. Então, mesmo que não consiga executar, faça o que vocês conseguirem, e aí a gente tira a dúvida e resolve, tá bom? E é muito importante, pessoal, não deixa passar o exercício. Se não conseguiu resolver, pede ajuda. Ah, não consegui. E aí vai compartilhar a tela, vai mostrar código, eu vou ler o código, vou tentar ajudar. Porque se deixar passar, vai fazer falta lá em outros conteúdos. Então, aqui entre nós não tem esse negócio de ficar com vergonha de perguntar. Não existe isso, tá? No começo pode ser um pouco complicado. Então, pode perguntar à vontade. Mesmo quem não estiver fazendo agora, pergunta à vontade.
Então, como eu sei que o Visual Studio é um pouco demorado para abrir, eu quero pedir que vocês já vão abrindo ele aí. E enquanto ele vai carregando, eu vou já passando a continuação do conteúdo aqui para vocês, tá? Então, pode ir abrindo já o Visual Studio. Abre sem código, né? Ele vai abrir aquela primeira telinha, você vai escrever, vai clicar em continuar sem código. Abram aí. Compartilhar minha tela com vocês. Enquanto isso, estão vendo minha tela aí? Sim. Então tá bom. Estou com o meu quadro aberto aqui. Para a gente falar basicamente o que é programar. Se eu tivesse habilidade com o mouse, eu ia escrever com o mouse, mas vai ficar horrível. Pior que minha letra escrita na caneta. Pessoal, programar um computador é basicamente esses três passos aqui: entrada, processamento e saída. Todo sistema, a base é essa. Então você tem uma entrada de dados no computador ou no celular, no site, seja lá onde for. Você tem uma entrada de dados, o computador, o servidor ou o programa vai processar essa entrada de dados, vai fazer o que ele foi programado para fazer, vai executar as regras, as rotinas, e depois ele vai fazer uma saída. É basicamente isso. As formas de entrar e sair, elas podem mudar, mas essa é a lógica de um sistema: entrada de dados, processamento e saída. Então, imagina lá, você está fazendo um cadastro, um site de... Vou usar o exemplo do e-commerce de novo, né? Você está fazendo um cadastro lá no americanas.com para comprar um produto. Você vai lá, quando você está selecionando o produto, quando você coloca seu usuário e senha, quando você seleciona forma de pagamento, tudo isso é entrada de dados. Tudo isso que você está fazendo, entrada de dados. Tá? Então, entrada. Quando você faz isso, é entrada de dados. Então, esse dado, ele entra, você dá lá um comprar, ele vai para... O programa vai executar a lógica. Qual que é a lógica? Conferir os produtos que você selecionou, ver se o pagamento está tudo certo, ver se o seu cadastro está tudo certo, e ele vai finalizar a compra. Essa etapa é o processamento. Então, ele processou aquelas informações de entrada que você deu para ele, e aí ele vai ter a saída. E qual que vai ser a saída no caso do e-commerce? Aqui vai ter algumas situações. Você vai gravar os dados, ele vai gravar os dados no banco de dados, porque você fez uma compra, precisa ficar salvo. Lembra da nossa oficina de banco de dados? Vai gravar no banco de dados todas aquelas informações da sua compra, e a saída para o usuário vai ser compra finalizada com sucesso. Vamos emitir sua nota fiscal. Então, vai ser esse o resultado. A saída aqui, ela vai ser de duas formas. Uma é armazenar os dados no banco de dados, e a outra é dar uma resposta para o usuário. Então, você tem que ter essa consciência quando você estiver programando. Você vai receber dados,
vai processar os dados e vai fazer uma saída. E é muito importante, mesmo que você, mais para frente, quando a gente estiver programando, você guarde no banco de dados, você tem que dar uma saída para o usuário. Porque se você lá, a compra dele deu ok, se você não colocar uma saída falando para ele que deu ok, ele não vai saber. Vai ficar olhando para a tela lá e marcando. O que será que aconteceu? Então, lembrem disso, isso aqui é pergunta de prova, né? Se a gente fizer prova. Entrada, processamento e saída. E algoritmo. Lembrem que algoritmo é resolver problemas. Então, você vai ter uma entrada de dados, vai aplicar o algoritmo para resolver um problema, para fazer uma saída. Tá? Isso é programar. Tá? Isso é programar. Então, tem que ter esse pensamento, esse raciocínio. E uma coisa muito importante que a maioria do pessoal, no começo, apanha. Porque vai desenvolver um programa, um algoritmo que seja, né? Nós vamos fazer exercícios de lógica. Quando vai fazer, ele fala assim, mas isso não tem que ser automático? Quando eu clico aqui, não tem que ser automático, preencher isso, fazer aquilo? Sim, tem que ser automático, mas quem faz o automático funcionar é o programador. Então, tudo que acontece no programa, seja no aplicativo que vocês estão usando, seja num joguinho, seja no Word, no Excel, seja num site, tudo que acontece ali, seja manual, você escrevendo, seja automático, o site faz sozinho, tudo isso, tudo, sem exceção, um programador fez aquela lógica, tá? Então, você tem que lembrar disso. E lembre que o computador, sem a interação humana, sem o programador para falar o que ele tem que fazer, ele é burro. É uma máquina excelente, né? É fantástico a capacidade de processamento do computador, mas se você não falar o passo a passo para ele, ele não vai conseguir resolver o problema. E é exatamente tudo que você tem que falar para ele. É detalhado, linha a linha. Lembra da brincadeira que eu fiz na primeira oficina nossa, que o Gui respondeu, de trocar o pneu? O carro está com o pneu furado. Como que você troca o pneu? Faz um algoritmo para explicar a troca do pneu. O que a gente vai pensar? Eu vou lá, pego o pneu, arranco o que está furado, coloco o novo e vou andar. No nosso pensamento é isso, porque as outras coisas são óbvias que tem que acontecer. Mas para o computador, quando você vai desenvolver um programa, ele não sabe disso. Então, se você fosse fazer um programa de troca de pneu furado, você ia ter que escrever: abrir a porta, sair do carro, fechar a porta, ir até o porta-mala, abrir a tampa do porta-mala, pegar o step, levar o step até onde está o pneu furado, soltar a primeira porca, soltar a segunda, soltar a terceira, soltar a quarta, pegar um macaco no porta-mala, erguer o carro. Tá, não preciso terminar, né? Vocês já entenderam. Então, quando você vai programar, pense nisso. Você tem que pensar em todos os passos que o programa tem que fazer para resolver corretamente o problema. Então, tem que pensar em tudo, tudo. Todo o passo a passo do seu sistema, você tem que pensar e escrever para o computador, senão o programa não consegue resolver. Tá? Pergunto, vocês conseguiram, todo mundo conseguiu abrir o Visual Studio? Se alguém não conseguiu, me fala aí agora. Tem que estar igual a mim aqui, ó. Esse é Visual Studio? Esse aqui, ó. Vou pesquisar aqui no Google, abrir um azulzinho. Mas você tem que instalar. Você instalou? Tem que baixar e instalar. Aquele que eu tinha falado, o Dudu, Visual Studio Community. Qualquer coisa, você deixa baixando aí e a gente dá continuidade na aula, tá? Eu vou escrever aqui qual que é no chat e aí você baixa ele. Tá bom, professor. Tá? Espera aí. Quem não tiver já vai baixando. Quem tiver já deixa aberto e nós vamos programar junto. Tio, eu tive um problema com o meu aqui no PC aqui, tô tentando resolver. Pera aí que eu escrevi errado. Eu também não consegui abrir o meu aqui não, pastor.
O que aconteceu na hora de abrir? Não, eu tô trabalhando, não tem como abrir mesmo. Ah, Vacilão. ponto negativo já pro Carlos. Vacilão mesmo. Oi? Ah, tá bom. Beleza.